Com a graça de Deus e sua divina proteção, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 7 de junho de 2021, exatamente às 20 horas e 5 minutos. Convido o vereador Felipe Segundo Rael para que ocupe a cadeira da vice-presidência. Convido a todos para que se levante, para que o vereador Wilson Rodrigues possa fazer a leitura de um Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento, e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Palavras do Senhor. Quero aqui justificar a ausência do vereador Ronaldo Vladimir Moreira, que se encontra em isolamento, por isso não está presente na sessão. Expediente. Coloque em única votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura da indicação 096/2021. Leitura da indicação 097/2021. E leitura do projeto de lei 031/2021. Indicação. O vereador que esta subscreve não use suas atribuições regimentais vem à presença dos nobres vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos nobres vereadores para que o chefe executivo viabilize o recapeamento da via pública Rui Barbosa com a rua de Djalma de Júlio na cidade de Guaraci, considerando que a sua situação encontra-se precária. Guaraci, 7 de julho de 2021. Reinaldo Santana dos Santos, vereador autor. Indicação. O vereador que subscreve no uso de atribuições regimentais vem à presença dos novos vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos novos vereadores para que o chefe executivo viabilize o conserto de uma tampa de bueiro em frente à garagem municipal no cruzamento entre as ruas Duque de Caxias e José Vettori, tendo em vista que a mesma foi quebrada, trazendo risco à população. Guaraci, 7 de junho de 2021. Reinaldo Santana dos Santos. Indicação. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais vem à presença dos novos vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos novos vereadores para que o chefe executivo viabilize o desentupimento de 2 bueiros na rua Praça de Castro, próxima à residência do número 104, tendo em vista que a situação se encontra. Guaraci, 7 de junho de 2021. Reinaldo Santana dos Santos, vereador autor. Mensagem número 031/21, de 7 de junho de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os, tenho a honra de reencaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação por esta Casa de Lei, o projeto de lei número 031/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei Municipal número 987, de 14 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a concessão de diárias, com as devidas modificações, e que, em decorrência da defasagem dos valores das diárias, em detrimento da elevação dos custos com alimentação, hospedagem e também em atendimento às solicitações de funcionários e de alguns membros do Poder Legislativo. Estamos encaminhando a situação de alteração nos valores da mesma. Informamos ainda que os valores atuais não estão sendo suficientes para cobrir as despesas dos funcionários, principalmente motores da saúde e educação, quando de seu deslocamento
a serviço fora do município. Assim sendo, solicito que o projeto de lei seja apreciado e votado por esta Casa de Lei em regime de urgência e, se necessário, seja convocado reuniões extraordinárias para sua aprovação. Na oportunidade, renovo o protesto de consideração e me coloco à disposição para os demais crescimentos que se fizer necessário. Atenciosamente, Sidney Desotti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 031/21, de 7 de junho de 2021. Súmula. Inclui e altera dispositivo da Lei número 987, de 14 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre concessão de diárias ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores equivalentes a servidores públicos da administração municipal e das outras providências. A Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito Sidney Desotti sanciona a presente lei. Artigo 1º. Acrescenta no artigo 1º os parágrafos 4, 5 e 6 com as seguintes redações. Parágrafo 4º. A despesa de combustível realizada pelos veículos oficiais, bem como passagem terrestre, marítimas, aéreas, serviços de locomoção urbana, táxis, Uber e despesa com estacionamentos não fazem parte das diárias e serão contabilizadas em dotação própria, mediante a apresentação de documentos comprobatórios. Parágrafo 5º. Os documentos comprobatórios da despesa com locomoção e outros deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Guaraci, Fundo Municipal de Saúde e outro Fundo Municipal de Assistência Social, no qual será realizado o empenho da despesa. Parágrafo 6º. Os demais documentos referentes a refeições e hospedagem, custeados com valor das diárias, deverão ser emitidos em nome do beneficiário apenas para fins de comprovação de viagem. Artigo 2º. Fica alterada a tabela de valores do artigo 2º da Lei Municipal com os seguintes valores. Cargo, prefeito, valor dentro do Estado, R$ 350. Valor fora do Estado, R$ 350. Vice-prefeito, R$ 350. Fora do Estado, R$ 350. Vereadores, R$ 350. Fora do Estado, R$ 350. Secretário e ou equivalentes, R$ 350. Dentro do Estado e fora do Estado, R$ 350. Demais servidores municipais, dentro do Estado e fora do Estado, R$ 350. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação legal. Revoga-se a Lei Municipal número 1437, de 17 de janeiro de 2017, edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 7 dias do mês de junho de 2021. Sidney Desotti, Prefeito Municipal. Ofício número 121/21, Guaraci, 7 de junho de 2021. Ao excelentíssimo senhor Rinaldo Santana dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Guaraci. Assunto: retirado do projeto de lei. A Prefeitura Municipal de Guaraci, através do seu representante legal, o prefeito Sidney Desotti, cumprimentando-o, vem através dessa do presente solicitar que a projeto de lei número 031, de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores equivalentes, servidores públicos da administração municipal e das outras providências, seja retirado de pauta nos trâmites legislativos desta Casa de Lei e devolvido ao Poder Executivo a fim de ser adequado. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração e me coloco à disposição para os demais esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Desotti. Ordem do dia. Coloque em única votação a indicação 096/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 097/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda votação o projeto de lei 032/2021, sobre a licitação do barcão público para licitação para uso de empresa. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Passamos então para as comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Wilson Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Bruna, servidora Michele e a todos que estão nos assistindo através de redes sociais na página da Câmara. Senhor presidente, eu quero dizer que sou favorável aqui a todos os requerimentos que entrou aqui, indicações e projetos.
Senhor presidente, queria fazer um pequeno comentário a respeito dessa polêmica que teve a respeito dos médicos plantonistas. Eu não quero alongar muito, mas eu só peço que no próximo credenciamento evite deixar alguma data em aberto de plantão, para que o mesmo erro não venha acontecer nos próximos credenciamentos que vai existir na cidade no futuro. Erros tem, e agora é só acertar os detalhes também, e vamos em frente. Erros acontecem, a gente sabe que não é da intenção do secretário da saúde fazer algum erro, mas erros acontecem e a gente também não tem que estar aí apoiando ele também. Então, senhor presidente, a gente fica até chateado, porque a gente vê tantas coisas em redes sociais aí que, sinceramente, cara, acho que o município não vai por causa disso. Vendo agora há pouco ali no Facebook, muitas informações desencontradas. A gente não vê crítica construtiva, e sim destrutivas. Eu acho que o município não consegue andar desse jeito, né? A gente vê pessoas tentando tirar o mérito do secretário da saúde, um cara que batalhou durante 6 meses aí, tentando atender a todos com maior dignidade, sem fins políticos, né? Então a gente fica até chateado de ouvir essas coisas em redes sociais. Não é por aí, erros acontecem, tá? Nós somos seres humanos e somos passivos a erros também. Eu tenho certeza que ele não fez esses erros porque ele quis, né? Também teve erros na gestão passada, teve erro nessa gestão e vai ter outras gestões que vai vir pela frente aí, porque ninguém consegue atender a saúde 100% no município. Sempre atende um, não atende outro, agrada um, desagrada outro. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o secretário, ele está aí para isso, erros acontecem. E também, senhor presidente, eu sempre torci pela saúde do município e pela saúde do distrito também, porque a saúde indo bem, toda a população vai bem também. Então, isso que a gente quer, que seja uma saúde de excelência. E não podemos também tirar os méritos do nosso secretário de saúde, o Ayrton, e sua equipe, dos seus enfermeiros, da sua equipe, dos médicos também. Erros acontecem e espero que, de agora em diante, nesses novos credenciamentos que vai ter aí, que evite esses erros. E tenho fé em Deus que tudo vai se resolver. Senhor presidente, são essas minhas palavras por hoje. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Edson Aparecido dos Santos. Meu boa noite a todos os vereadores presentes, ao senhor presidente, boa noite, a Michele e a toda a comunidade aí que está nos assistindo através das redes sociais. Nesta noite aqui fui favorável aí às indicações que teve aqui nesta noite, inclusive essa indicação 97 do vereador Rosca, que eu acredito que é aquele bueiro ali perto da casa do Circe. Eu fiz uma indicação no mês de fevereiro para poder estar fazendo esse trabalho naquele bueiro, também alguns outros do município aí. E hoje o vereador também trouxe uma indicação para poder estar fazendo esse trabalho aí também. E só reforçando mais uma vez, né, a necessidade. Também fui favorável aqui ao projeto 032, que se diz aí a respeito da concessão do barracão industrial que tem lá perto da delegacia. E esperamos aí que empregos venham a ser realmente gerados naquela localidade, porque o nosso município necessita de geração de emprego. Também quero falar aqui nesta noite sobre este fato polêmico que aconteceu aqui no nosso município neste final de semana, que foi a respeito da falta de médico ali no centro de saúde. Graças a Deus que hoje conseguiram aí
né, arrumar os médicos para estar vindo fazer esses plantões no dia de hoje, no dia de amanhã também. Mas sabemos que houve erro, houve falha, e é erro grave, não é erro, qualquer erro, é erro grave, porque o secretário da Saúde já sabia há 15 dias atrás que hoje estaria faltando médico, e não correu atrás nesses 15 dias, porque se tivesse realmente corrido atrás, teria conseguido os médicos, porque em menos de 24 horas, depois da pressão da população nas redes sociais, conseguiu os médicos aí. Então, isso é um erro grave, e nós pedimos aqui, eu como vereador, faço um requerimento aqui nesta noite, para que o secretário da Saúde venha até esta casa, dar esclarecimentos dos fatos, porque ontem ele soltou na rede social um esclarecimento, e logo em seguida o doutor Magno soltou também uma nota dizendo que ele sabia que o secretário da Saúde tinha conhecimento que iria faltar médico. Então, isso não foi um erro qualquer. A saúde não pode ter esse tipo de erro. E então, aqui nesta noite, sobre essa polêmica, eu como vereador, peço aqui mais uma vez que o nosso secretário da Saúde venha dar esclarecimento nesta casa. E então essas são as minhas palavras aqui nesta noite. Meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Selmo Rosa de Araújo. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, Bruna, Michele, boa noite pessoal de casa que está assistindo a gente aí através das redes sociais, boa noite a todos. Sobre a pauta do dia hoje, eu fui a favor de todas o que estava em pauta hoje, as indicações, projeto 031, projeto 032, apesar do 31 ter sido só lido, mas já me manifesto a favor e vou fazer algum comentário a respeito. Até para esclarecimento da leitura que foi feita pelo Nena, porque o Nena leu o projeto e depois leu o pedido de retirada. E aí acaba que o pessoal não entendendo direito se foi posto e retirado. Então, para entender, na verdade tinha o projeto anterior, 031, que sofreu modificações, e o anterior, o prefeito fez pedido de retirada e mandou esse 031, mas com modificações. Então, o anterior que tinha lá, a alteração do valor das diárias, R$250, no caso do prefeito, que era de 350 para, tá aqui, 350 dentro do município e 550 fora do município, tinha subido para 450 dentro do município e 700 para fora do município. Vice-prefeito, que era de 300, subiu para 400, e sofreu alteração, que agora ele mandou o 031 novamente retificado, onde colocou todos os valores de R$350. Considero e agradeço pelo bom senso, porque a gente discutiu muito a respeito disso daqui e a gente colocou a emenda, eu, Lebrinha e Bruna, para que não fosse alterado os outros valores e sim atendido a demanda e o pedido dos funcionários públicos, foi quem fez de fato esses pedidos, os motoristas, saúde e educação. E essa retirada, a nossa emenda foi derrubada, não passou com a nossa emenda, e hoje apresenta o projeto aqui com essas modificações, baixou os valores, bom, queria que ficasse da forma que estava na emenda, mas vou votar a favor aqui, principalmente porque em alguns pontos aqui até baixou dos valores anteriores, e acho interessante, e também para desenrolar essa questão com relação aos funcionários públicos, porque são eles aí que estão até, pelo que eu fiquei sabendo, até teve discussões aí de que ele estava disposto a não fazer mais essas viagens para fora, enquanto não fosse regularizada a questão das diárias. Então, não está em votação hoje, mas já me manifesto a favor, e acredito aí que foi uma vitória
a gente que contestou, a vitória da população que se manifestou nas redes sociais, e uma vitória de todos, porque o valor não é um valor que vai impedir que o funcionário ou qualquer um servidor público vá e ter que dispor de recurso financeiro próprio, e ainda ficou, eu acredito, num valor interessante aí que possa a gente hoje, a gente ceder um pouco de cada parte e chegar num acordo e votar a favor desse projeto. Mas deixo bem claro aqui com relação à diária, os meus colegas já se manifestou alguns a respeito dessa situação. Eu acho que é muito complicado quando a gente legisla a favor da gente mesmo. Então, a gente aumentar o próprio valor da nossa diária, eu acho errado. Eu acho que isso daí não deveria ser dessa forma. Mas vou votar a favor do projeto, principalmente em nome dos funcionários públicos, mas deixo aqui bem claro que abro mão do direito da diária. Eu não tenho interesse em fazer o uso da diária durante o período desse mandato. Então, deixo bem claro aqui que não vou fazer uso do valor dessas diárias. Quanto ao projeto 032, que é com relação, a segunda votação já com relação ao barracão, frisei isso bastante na sessão passada e acho que é interessante a gente frisar e deixar bem claro que sou a favor, votei a favor já na sessão passada, votei a favor nessa de novo, mas não esquecer que a gente tem que condicionar a cessão de uso desse barracão com a geração de empregos. Eu acho que o nosso município precisa e a demanda é grande por necessidade de empregos. Então, quando for montar o processo licitatório, que seja feito entre as reivindicações da geração de emprego para o nosso município, que é onde a gente vai atender de fato a necessidade da população que pede por emprego no nosso município. Então, sou a favor, mas não vou deixar de frisar a necessidade de que se deixe condicionado à geração de emprego. Sobre a questão dos médicos aí, que virou polêmica de ontem para hoje nas redes sociais, primeiro quero parabenizar os vereadores Bruna e o Lebrim, vou chamar de Lebrim porque já conversei com ele a respeito e é até um pedido que ele faz que seja assim lembrado, porque muitas vezes por Edson o povo não lembra. Parabenizar os dois vereadores que foram lá no local na hora que saiu o fato, tiraram informações para saber o que de fato estava acontecendo. Acredito eu, no meu ponto de vista, que essa declaração da Secretaria da Saúde só veio por conta daquela postagem que vocês fizeram. Dá a impressão, eu tenho a impressão que isso era para ter sido passado em branco sem ninguém saber, e acabou que não, porque tinha 15 dias antes, o secretário já sabia que hoje, esses 3 dias, ia faltar plantonistas. E não conseguiu arrumar médicos para poder suprir essa necessidade. Ontem, diante da publicação e da divulgação do que estava acontecendo, conseguiu arrumar o plantonista. Então, dá assim a entender que era uma tentativa de passar ileso, assim, que ninguém soubesse. Mas, de certa forma, é um risco. Assumir um risco muito grande. Porque vai que acontece alguma coisa, graças a Deus não aconteceu. Mas se acontece um acidente de sábado no domingo, nós infelizmente perdemos um cidadão do município aí, num acidente, e teve junto com ele mais 2 pessoas que estavam junto aí, que se lesionou, foi atendido pelo pessoal do município, foi feito o possível. E se isso acontece no domingo? Ninguém tem certeza do que pode acontecer. Então, é um risco que a gente não poderia estar passando, e incalculável o que poderia acontecer aí. Poderia acontecer uma coisa desastrosa para o nosso município. Graças a Deus não aconteceu. Igual o Lebrim falou, não é um erro qualquer. A gente sabe de vários erros, já foi mencionado aqui erros passados e tal, só que a gente não pode querer se desculpar em cima do erro dos outros, porque se a gente está para corrigir o erro dos outros e aí se usa como base o erro dos outros, a gente não está querendo, é uma justificativa falha. Tem que se corrigir os erros. Não é dizer que não pode acontecer erro, uma hora ou outra acontece erro. Mas eu tenho a impressão de que, por que conseguiu tão rápido agora e antes não?
Então, chama atenção essa situação, porque se não conseguia dentro de 15 dias, conseguiu dentro de um. Mas conseguiu, graças a Deus, está aí. Sobre a questão do credenciamento, nessas conversas com os médicos e com os pessoal, as empresas que estão envolvidas com essa situação, surgiu o assunto credenciamento, que está para se renovar alguns credenciamentos, e o município não tem interesse em dar o repasse do reajuste, que a gente tanto falou aqui sobre esse reajuste, o direito dos médicos, das empresas e assim por diante, e o município não tem interesse em dar o reajuste no credenciamento. Faz-se um projeto de lei para conseguir aumentar o salário do prefeito condicionado aos médicos, e quando tem a hora do médico que podia ser reajustada pelo índice da inflação, não tem interesse. Uma questão até que não é perguntada por mim, que eu nem tinha conhecimento disso, é questionado pelos próprios as empresas que estão participando do credenciamento aí. Então, eu acho que 2 pesos e 2 medidas, né? Vou fazer de novo aqui, senhor presidente, outro requerimento, porque fiz na sessão passada com relação à estrada da Martinica. E não foi resolvido o problema da estrada da Martinica. E o pessoal está ilhado lá. Da mesma forma que nós estamos comentando aqui, o risco de uma pessoa passar mal na cidade e não ter um atendimento, é a mesma coisa uma pessoa de lá hoje passar mal e não ter como sair de lá. O pessoal está ilhado lá, não consegue sair de lá, só sai de lá trator. Quem tem um trator para sair, só sai de trator. Carro baixo não sai. Então, fiz um pedido aqui semana passada, pedi para que fosse tratado de regime de urgência, fosse na terça-feira lá e tentado resolver. Sei que está condicionado à empresa, a Junqueira, parece que é a Junqueira, que é ela que andou mexendo, mas a estrada é do município e o município tem que tomar as atitudes. Se em parceria ou não, tem que ser resolvida a situação daquele pessoal que está lá, porque é questão de humanidade. O cara tem que ter o direito de ir e vir. Já não é a primeira vez que acontece isso naquela estrada da Martinica, e eu acho que isso daí tinha que ser sanado, para que aquela população, o pessoal que mora ali, não tenha que passar sempre por esse tipo de situação. Nós estamos aí passando praticamente 3 meses sem chuva. Quando bate uma chuva, já consegue ficar o pessoal ilhado no nosso município, porque não tem condições de sair e chegar na cidade. Então, é uma situação que já trouxe na semana passada, deveria ter sido resolvido, não resolveu. Entrei em contato com o pessoal novamente para saber como é que está. Aqui é cheia mesmo, não conseguiu, andaram mexendo alguma coisa lá, mas não resolveu o problema. Só fizeram uma maquiada lá, dizendo que começaram os serviços, mas não resolveram o problema de fato, como deveria ter sido resolvido. Então, trago esse pedido aqui para que o executivo, junto com seus secretários, que eu não sei se é chefe de obras, agricultura, não sei quem é o responsável, mas que tome as providências necessárias para que aquilo ali se resolva o mais breve possível, que tem gente que está, casais que está a mulher morando na cidade, ficando na cidade, e o marido ficando lá, porque tem que trabalhar e não consegue fazer a locomoção. Por hoje são minhas palavras, meu boa noite a todos. Com a palavra, vereador Edinaldo de Jesus da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Bruna, Michele, a todos que estão nos ouvindo aí. As indicações que veio hoje para essa casa, bem trazida pelo senhor Rinaldo, lá perto da garagem, semana eu vi lá mesmo o bueiro lá, que quebrou, acho que passa os caminhões lá e acabou quebrando, e se desse uma pessoa à noite ali, perigoso, tá perigoso mesmo, cair, tá bem aberto, aquela rua ali, já tinha até comentado também que ia pedir para fazer, aquele finalzinho de rua lá, que está acabando aquele asfalto lá. Então foi uma indicação muito bem trazida aqui, parabéns ao senhor Rinaldo Santana, por já ter trazido. E fui favorável, que eu sei que é a necessidade. E a respeito do ligaram de manhã, eu não estava em Guaraci. Na mesma hora já liguei para o Ailton para pedir uma explicação, que, como realmente foi dito, é um erro muito grave, isso não pode acontecer. Infelizmente aconteceu. Não sei o verdadeiro motivo, o que ele me passou foi que ele não conseguiu encontrar médico, tentou, batalhou, correu atrás. Eu não acredito que ele não esteja por brincadeira, né? Ele tem sim trabalhado, feito o que tinha que ser feito, e graças a Deus conseguiu aí também agora já resolver, e acho que vai da agora para frente não vai acontecer mais isso. É um erro que serve para aprendizado, né? Um erro que realmente nós estamos aí 5.000 pessoas, depende do posto de saúde, infelizmente nós não temos outro recurso.
e sem médico é complicado. Então eu tenho certeza que isso aí não vai acontecer mais. Foi uma falha, foi um erro, não concordo com isso, né? Jamais vou ser favorável. Eu sempre defendi a saúde, defendo a equipe, trabalho junto, só faço parte da equipe, trabalho, sei a dedicação que todo mundo tem lá, o esforço que todo mundo está fazendo agora nessa pandemia. Então eu sei que ninguém ficou contente com essa situação aí, mas eu tenho certeza que tudo será resolvido. Já estão estudando aí a maneira de resolver a situação desses médicos aí, de dar esse reajuste que eles estão pedindo aí. A gente tentou passar um projeto aí para tentar resolver a situação deles. Tinha que dar um reajuste para o prefeito, não passamos aqui, tentei, o vereador Selma até ainda falou, se desse um auxílio para os médicos, um TID, alguma coisa, mas infelizmente na folha de pagamento não tem como, porque vai ultrapassar, o redutor vai reduzir, é complicado. Então tinha que ter uma outra saída, um outro jeito, mas eu acho que vai ter como resolver isso aí. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. E essa situação, eu acho que não vai voltar a se repetir. Eu tenho certeza que não, que foi um aprendizado aí para quem está lá e para nós, todos que estão aqui, que agora vamos ficar de olho, mais atentos, né, para não deixar isso acontecer. São essas minhas palavras, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Bruna Aparecida Alves de Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus colegas que compõem esta mesa, a Michele, e a você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, vou começar falando aqui das indicações, dos projetos em pauta. A respeito das indicações, quero dizer que sou favorável a todas elas. As indicações sempre refletem as reivindicações da população que são trazidas a esta casa. Então, não vejo o porquê. Vou comentar brevemente aqui sobre o projeto 032/2021, no qual autoriza a concessão do uso do bem público, que no caso vem a ser aquele barracão industrial localizado perto da delegacia. Vê-lo vazio e sem utilidade é um grande desperdício. Eu quero até enaltecer a fala dos meus colegas Edson, Selmo, que quem vier aí a ganhar esta licitação, que venha a trazer benefícios para a cidade e a nossa população, que principalmente é a geração de emprego, né? Sabemos aí que nossa cidade tem uma grande carência nesse quesito, então peço que quem vier traga realmente benefícios e que gere emprego à nossa população. Senhor presidente, referente ao projeto de lei 031/2021, no qual faz a concessão das diárias ao prefeito, vice-secretários, vereadores e servidores. Foi muito debatida esta casa, trouxemos uma emenda na outra vez que veio este projeto de uma maneira que acabou sendo retirada de pauta. Vocês trouxeram aí, né, o Poder Executivo, no caso, fez a alteração desse projeto. Quero já dizer, apesar que hoje foi apenas lido, mas quero dizer que serei favorável a ela, pelo devido fato da reivindicação ser principalmente dos servidores públicos, em especial os motoristas, que muito vem pedindo já há muito tempo. Estive analisando junto aos meus colegas os valores colocados, então foi um valor igualitário a todos os departamentos, tanto para viagens dentro ou fora do estado. Então, quero deixar claro que estarei sendo favorável a ela, vindo à votação, e que os motoristas, o mais rápido possível, venham a se beneficiar da mesma. Ok? Senhor presidente, por final aqui eu não gostaria, nem posso, né, deixar passar, infelizmente, esse fato ocorrido no domingo, que gerou aí uma polêmica da população, e não somente da população, senhor presidente.
Quero dizer aqui que ontem, manhã de domingo, estive recebendo inúmeras mensagens, inúmeras ligações. Imediatamente estive me locomovendo, me deslocando até o centro de saúde, onde me deparei na porta com um cartaz, apenas assim: estamos sem médicos. E ao adentrar ao centro de saúde, de acontecer alguma coisa e infelizmente não ter um médico de plantão para ali estar socorrendo. Quando cheguei lá, senhor presidente, o vereador amigo, o senhor Edson, já estava presente no local. Ali debatemos, conversamos, e eu fiz uma ligação ao secretário de saúde, perguntando o motivo, o porquê de estar sem médico. E o mesmo acabou me dizendo que os médicos não queriam trabalhar no nosso município. Eu falei, mas por quê? O porquê disso? Também indaguei ao secretário de saúde, pedi a ele que pudesse me apresentar a escala médica, e o mesmo me respondeu que não. Colocamos essa transparência para que a população soubesse. Quem viesse a precisar de atendimento teria que estar se deslocando até Centenário do Sul. A buscar o contato e a entrar em contato com as empresas que têm o contrato de credenciamento. E eu fui atrás delas. E eu tive respostas. Tive respostas que as reuniões dessas escalações, dessas escalas médicas, as reuniões elas devem acontecer até o 10º dia de cada trimestre. E a divisão dessas escalas, ela deve acontecer até o 10º dia de cada mês anterior. Existe a constatação de algumas empresas que cobraram, de fato, o senhor secretário de saúde, Ayrton André, para que essa reunião acontecesse, mas não aconteceu. Quando foi no dia 25, o senhor secretário de saúde abriu a escala, somente no dia 25. Somos sabedores que, devido à grande demanda de médicos nessa altura, nessa data, todos eles já estariam com a agenda fechada. Pois bem, essa escala médica, ela não é precisa fazer somente pelo secretário de saúde, mas sim por um diretor clínico. E eu busquei o pessoal que ali trabalha no centro de saúde, quem é o diretor clínico do nosso município. O diretor clínico do nosso município é uma enfermeira, e estudando esse caso, por lei, não podemos nomear uma enfermeira para ser o diretor clínico. Então, eu vou apontar aí essa falha para que esteja sendo corrigida pela Secretaria de Saúde. E aqui está o capítulo 8, artigo 9 do Conselho Federal de Medicina, que não me deixa mentir. Diz o seguinte: será exigida para o exercício de cargo ou função do diretor especializados à titulação ou seja, CRM. Pois bem, essa escalação médica,
Ela pode ser feita, como mencionado, pelo secretário de saúde e por esse diretor clínico. O que de fato, na verdade, vem a exigir que seja um médico que exerça essa função. Porque quando, por exemplo, existir um furo de algum médico, né, dessa empresa credenciada, vamos supor, o médico que vai ser destinado a plantão em tal data, fique doente ou aconteça, Deus me livre, um luto na família, enfim, um problema emergencial e que ele não pode comparecer, é esse diretor. Termos um médico sendo esse diretor clínico ou diretor técnico, tem esses dois nomes aí, ok? Para concluir, senhor presidente, jamais julgando isso aqui, não quero que me vejam como alguém que está apontando o dedo e apenas julgando e apenas dizendo quem está errado ou não. Isso daqui é para que, de fato, o problema seja corrigido e que não aconteça mais. A nossa população não merece passar por isso e, graças a Deus, que não aconteceu uma barbaridade, um ato de emergência, uma pessoa, um idoso que teve um infarto, um acidente em nossa região, porque estar sem um médico no plantão, isso poderia ter danos irreparáveis.